A quem nos assiste, sejam muito bem-vindos. Esta é uma iniciativa da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Temos feito uma série de entrevistas com colegas médicos, com profissionais que podem orientar a nós e aos colegas médicos, né? E hoje estamos aqui com um quadro interessante, porque nós vamos conversar com o acadêmico Thales Areco, que é o atual presidente do CAOC, do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. E vamos conversar também com o Dr. Flávio Taniguchi, que foi presidente do Centro Acadêmico, né? O Thales é da 110ª turma, né, Thales? E o Flávio é da 90ª turma, né? Inicialmente, Thales, apresente-se e fale para a gente sobre você na faculdade. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bem, como já foi dito, né, eu me chamo Thales, sou o atual presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. Eu sou um pouquinho mais velho, eu fiz outra graduação antes, eu sou formado em psicologia, também pela Universidade de São Paulo. E depois de trabalhar um tempo, eu entendi que, na verdade, o que eu gostaria de fazer era medicina. E acabei entrando em 2022 lá na faculdade. E hoje sou bastante apaixonado pelo centro acadêmico. Eu acho que é um lugar de reunião de iniciativas e de a gente conseguir colocar o que é importante para os estudantes e para o futuro da medicina. Enfim, é um lugar que eu gosto bastante de estar. Perfeito. Doutor Flávio Taniguchi, fale sobre o Dr. Flávio na FIMUSP. Bom, eu entrei com a turma 90, né, em 2022 e acabei assumindo o centro acadêmico quando a minha turma estava no 6º ano. Sim. Isso em 2007. E a minha participação dentro da faculdade foi bem abrangente, modo de dizer. Convivi bastante em várias entidades, em atividade esportiva, das atividades empreendedoras, participava dos congressos que o CAOC ia e acabei, em um certo momento, entendendo que o CAOC é uma entidade que ela faz o papel de representar todos os estudantes, né? Ela é, de uma certa maneira, a locomotiva e o coração do movimento estudantil, de todas as esferas, porque tudo que foi criado dentro do próprio movimento estudantil, seja atlético, departamento científico, a própria bandeira científica, os projetos de extensão, tudo começa inicialmente no porão da faculdade, né? Então, o centro acadêmico sempre foi um propulsor. E, na minha época, a gente percebeu muito que havia um afastamento um pouco das lideranças atuais do centro acadêmico, da gestão passada, perto dos outros estudantes. Então, nesse momento que acabei participando efetivamente do centro acadêmico, a gente veio com um grupo muito experiente na época, que eram vários estudantes de várias turmas e que tinham participado de várias entidades também. Então, essa foi um momento assim, inicial meu no movimento estudantil, no centro acadêmico, pensando muito nas demandas internas que poderiam ajudar os estudantes, né? Que a gente estava se sentindo um pouco meio desamparados na época. Sim. O acadêmico, ele tem uma vida, vamos dizer, bem delimitada dentro da escola, porque começa no certo ano, termina no, né, teoricamente, alguns vão mais tempo lá dentro da escola, né? Mas aí ele passa de acadêmico para médico formado e, portanto, para antigo aluno, né? Mas voltando, porque dos antigos alunos eu até entendo. Agora, voltando para o lado dos acadêmicos, o centro acadêmico, particularmente, ele sempre teve um pezinho, vamos dizer assim, para fora da faculdade em termos de realidade política do país, né? Flavinho, como é que foi no seu tempo essa relação dos estudantes, do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz e a política daquele momento? Eu acho que alguns anos antes, né, quando eu entrei, eu peguei um centro acadêmico muito... Foi pós
o incêndio, né? O incêndio estava muito recente, fazia poucos anos. Então, o porão estava totalmente abandonado, mas não por causa dos estudantes, mas é porque tinha acontecido o incêndio dentro do espaço. E eu, antes de ser estudante da faculdade, eu tinha visitado a faculdade. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o centro acadêmico antes de ter pego fogo, né? Antes do crime lá, do incêndio. E entrar como calouro naquela época era muito chocante de ver a situação. E o CAOC tinha acabado de passar com a gestão, quando calouro, que eles tinham pego em marretas, né? Para derrubar um muro, porque o CAOC estava sendo ocupado por possíveis laboratórios ou por outras divisões do espaço. Então, isso foi demarcado o espaço do CAOC. Nos anos seguintes que se passaram na minha turma, né, houve a reforma do porão, né, uma grande reforma, que hoje é o desenho atual, que tem o espaço do centro acadêmico, e houveram gestões mais tranquilas. A minha turma foi uma turma muito unida, então eu lembro que o presidente do centro acadêmico, o presidente da Atlética, era uma época meio vitoriosa dentro da nossa geração, de ganhar as intermédias, de ter uma interação maior com o departamento científico, e eu acho que foi perdendo um pouco porque a gente passava por uma turbulência política, né, nacional, de mudanças, e aí eu acho que uma parcela do centro acadêmico começou a militar muito externamente, mas militar, assim, politicamente partidária. Então, isso que foi um pouco deixando a desejar para alguns estudantes, porque se percebeu muito que as pautas internas foram sendo perdidas, da questão da educação médica, da representatividade dentro dos espaços internos. Então, e começou a se criar conflitos entre as próprias entidades estudantis. Então, nos anos, mais ou menos, do terceiro ano da minha turma até ao chegar o quinto e sexto, houve esse desgaste muito grande entre as próprias instituições estudantis. Então, e como eu participei muito das outras atividades, fui diretor de modalidade do judô, vivi muito tempo na Atlética, não fui diretor do judô, morava na casa do estudante, então a gente tinha várias representações estudantis dentro da própria casa do estudante. Então, a gente foi percebendo que precisava ter uma mudança. Quando a minha turma estava no sexto ano, quinto para o sexto ano, se sentou muito nessa necessidade de o que está acontecendo com o centro acadêmico, né? Por que a gente não está conseguindo ter aquele centro acadêmico pujante, né, que as pessoas respeitavam. E voltado para o aluno. Voltado para as demandas internas dos estudantes, entendeu? A gente não tinha nem a questão... O restaurante que estava lá estava há tempos discutindo o espaço para reformar, para ter o nosso bisturi também estava muito parado, que era um jornalzinho acadêmico. Então, essa mudança, quando a gente sentou com vários representantes, até o vice-presidente na época, foi o Leonardo, que foi presidente do Comu, um ano antes. E a gente tinha uma questão assim, de festas acadêmicas, que a gente olhava na época para a Atlética, festas gigantescas no campo da Atlética, e aí, por acaso, 2 ex-diretores sociais da Atlética vieram compor com a gente na chapa. E aí a gente trouxe diretores do Medicina, que era do cursinho, aí veio para a Educação Médica, outros estudantes que participavam da parte artística, do show Medicina. Eu mesmo participei muito da parte empreendedora. Eu caminhei muito no caso da empresa Júnior, né? Então, a gente aprendeu muito na questão de gestão, de equipe, liderança. Então, isso ajudou bastante a trabalhar o fortalecimento. E nesse meio tempo, pensando nisso, a gente olhou representantes de turmas com alto potencial, que é o Arthur Danila, que ele assumiu o bisturi, tinha uma meta gigantesca de fazer um bisturi por mês. E dá trabalho. Dá trabalho, porque o bisturi saía uma vez por semestre ou uma vez por ano, nos outros anos. E ele se propôs a fazer um por mês, que era muito trabalho. Só que essa equipe era uma equipe coesa, né? Então, isso facilitou bastante. E também a gente pensando um pouquinho nas gerações futuras, né? Que eu acho que quando você passa na gestão do centro acadêmico, a nossa passagem é muito rápida. É um ano só de gestão, normalmente, né?
E as outras, e a gente tenta preparar uma nova geração para assumir a liderança e não se perder a gestão do conhecimento. Então, o Arthur, naquele momento, ele tinha um outro menino que hoje é um neurocirurgião exemplar, que é o Saul, e o Alan, que eram todos da primeira... eram calouros, né? Estavam indo para o segundo ano. Eles eram representantes de turma, 2 deles, e com isso facilitou muito a se preparar, ter essa consciência de um centro acadêmico longitudinal, né? Pensar a longo prazo. Mas Conta pra gente, Thales, e hoje? O que é isso aí? Acho que o Flávio está colocando dessa cisão, né? Acho que, para além da medicina, eu vejo muito que a gente vive num mundo muito cindido, né? A gente está inserido dentro de uma cultura que é muito individualizante, que tem dificuldade de conseguir coletivizar os problemas. E a gente vive inserido também dentro dessa cultura do cancelamento, de que você simplesmente exclui o outro da vivência social, e como se isso solucionasse o problema. Você nega, né? o problema, ele deixa de existir. Como se enfim, eu particularmente tenho uma visão muito mais assim de a gente precisa ir pela via da educação, né? Não, por exemplo, se existe alguma coisa que é inadequada, não é o confronto que vai resolver. Deve-se educar, né? Para que isso mude. E, enfim, acho que um pouco a perspectiva que também a gente teve montando a chapa hoje, que hoje é gestão, foi muito também de tentar fazer com que pessoas de vários lugares também tivessem juntas, né? Então, tem gente que participa da medicina, que participa de vários esportes, que está na empresa júnior, que está no DC, e a gente viu isso também como algo positivo, assim, de a gente conseguir justamente assim, muitas extensões, como você falou, surgiram do CAOC, né? Então, assim, o departamento científico era o departamento científico do CAOC, né? A atlética também surge do CAOC, e a gente conseguia reaproximar, né, essas extensões, porque se a gente tá junto e a gente consegue falar, sim, sem dúvida, ter algum diálogo, assim, né? Não precisa ser, né, exatamente a mesma fala, mas pelo menos a mesma língua, né? E a gente consegue chegar em algum lugar melhor, né? Se a gente estiver junto. Você vê alguma grande obra ou algum sonho que você fale, esse dá para fazer nesse ano aqui? A gente tinha muitos sonhos, continuamos tendo muitos sonhos. Hoje, particularmente, estamos vivendo um momento conturbado na faculdade, mas logo a gente consegue retomar todos os projetos. Acho que, como o Flávio colocou essa questão do porão, o porão é muito central, né, para a faculdade, para a vivência dos estudantes. Então, conseguir ao máximo revitalizar o porão e tornar ele um ambiente cada vez melhor, acho que é uma minha prioridade grande. Assim, desde o começo da gestão, a gente tem tentado reformar algumas pequenas coisas, melhorar algumas coisas do porão, coisas que a gente gostaria muito de fazer, retomar, por exemplo, o palco, que tinha lá, que tirou na reforma e nunca se colocou de volta. A gente já está fazendo lá uma salinha de estudos, que a gente mesmo está criando móvel lá, e daqui a pouquinho a gente termina. Enfim, tem algumas coisas, acho que do espaço físico do porão, que são importantes para a gente. Isso, inclusive, traz as extensões também para o porão, né? De ter, por exemplo, um espaço para as extensões. Isso acho que é uma prioridade grande. Você tinha colocado, né, sobre essa visão externa, né, do CAOC também, a atuação do CAOC para fora. É uma coisa que a gente tinha debatido bastante também, montando a chapa. A gente entende que é importante, mas talvez a gente precise trabalhar, melhor dentro para a gente conseguir olhar fora. Assim. Mas a gente, por exemplo, está em diálogo com outros centros acadêmicos de medicina
da cidade de São Paulo, para a gente conseguir pensar questões que afetam, por exemplo, o ensino médico como um todo, a questão, por exemplo, de prova de residência, a questão de uma abertura, às vezes, indiscriminada de cursos médicos sem ter uma infraestrutura adequada para isso está incomodando a todos nós, sem dúvida. E a gente acha que ter essa atuação externa é importante também, e acho que é super papel do centro acadêmico se tá inteirado e se posicionar nessas questões. Então, mas acho que conseguir ter melhorar essa cultura interna e priorizar o espaço do porão, acho que são coisas importantes para a nossa gestão. Maravilha. Torcemos. Agora, Flávio, fala para a gente uma história de CAOC ou no CAOC que você queira contar para a gente, que se essa você lembra dela. Olha, na verdade, teve um planejamento, né, no centro acadêmico, pensando nessa gestão do conhecimento, da passagem do grupo mais velho, né, que eram mais experientes, porque a nossa formação de chapa, ela até surgiu de uma certa maneira, um pouco nos tatames da Atlética, vamos brincar, porque eu fazia judô na época, né, e os dois diretores sociais, que eram o Juninho e o Cata, que foram diretores sociais da Atlética, também treinavam judô. E o Tauba, que foi presidente do Comu, ele também treinava judô e morava na Casa Estudante. A gente até foi diretor da Casa Estudante junto, numa época. E quando a gente pensou, né? O judô tem muito essa questão de filosofia de educação, liderança, hierarquia, no sentido de respeito. E nesse momento, quando se formou a chapa e a gente acabou assumindo, entrou uma nova leva de calouros, né? Na faculdade. E nesse planejamento nosso de CAOC, vendo esse potencial, né, entre os que eu comentei, que foi o Arthur, que virou o presidente nosso do CAOC, depois que escreveu o Bisturi, e o Bisturi, né, nesse trabalho entre as faculdades, da gestão passada antiga, eles tinham um trabalho muito interessante, que era distribuir a história o que acontecia na faculdade para todas as faculdades de medicina do Brasil. Então, e esse projeto, que a gente pensou muito, antes da gente assumir, a gente avaliou muitos outros projetos bons que as gestões passadas estavam em andamento e a gente manteve, a gente não parou, né? Porque acho que não tem que parar as coisas boas, a gente tem que dar continuidade. E o Bisturi era uma ferramenta muito antiga, que já tinha essa iniciativa de distribuir, e a gente ampliou o Bisturi, manteve para todas as faculdades, mandava via correio na época, né? E, ao mesmo tempo, a gente começou a abrir espaço para as outras faculdades também escreverem no Bisturi. E eles escreviam alguns textos. Interessante. E falava de um assunto, era livre, né? Porque o Bisturi depois tinha um ombudsman que também fazia avaliação, tudo. E com isso, com o tempo, o CAOC também ajudou a estimular novos jornais serem reativados nas outras faculdades. Entendo. E essa questão de fazer a gestão, o Arthur assumiu a presidência do CAOC depois que eu saí. Só que o João, né, e o Vitor, eles, como foram diretores de modalidades do judô, a gente falou, por que não esses dois futuramente não seriam os presidentes do CAOC e da Atlética? Então, como o CAOC, internamente entre os mais velhos, tudo, a gente conseguiu colocar o primeiro presidente do centro acadêmico, uma pessoa negra, que era o João, ele estava no judô. Que modalidade? No judô. E o Vitor, que era também junto, que trabalharam junto com o presidente da Atlética. E foi uma ele articulação também era do interna. judô. Era do judô. A gente fez Vocês montaram a República do Judô, né? fez de uma certa maneira, porque a gente queria que a faculdade sempre estivesse unida. E quando há uma formação conjunta de lideranças, em que eles já se convivem, eles já se conhecem, tem uma certa amizade, uma convivência, a gente vê que tem uma união maior. Tanto é que as gestões passadas do CAOC e da Atlética nessa época, dessas turmas, foram coisas magníficas, foram muito melhores que a minha gestão, muito melhor que a gestão do Arthur de seguida. Tanto é que nessa época, o João, ele conseguia, de uma certa maneira, da liderança dele, de liderar, ter uma relação com a Poli, com a São Fran, que nisso surge aquela festa da G4. Extramuros. Extramuros. Que, inclusive, queremos retomar este ano. Que era um movimento da USP, mas isso foi a longo prazo, né? Porque a gente foi
pensando no centro acadêmico, de como fortalecer isso, como deixar a união dos estudantes. Porque essa união do movimento estudantil, porque o que acontece na nossa faculdade serve de exemplo para muitos outros lugares. E se a gente entender isso, que o nosso potencial unido é gigantesco de desenvolver novas inovações, novas entidades, ele reflete para outras faculdades. A gente é um espelho. É uma das responsabilidades da USP, né? Porque ela é modelo para N outras entidades, né? Em outras faculdades, universidades, etc, etc, etc. Então, a gente, penso eu, e a gente defende sempre isso aqui, que a gente tem a glória de estar lá e a responsabilidade de estar lá. Sim, sim. Né? E criar modelos e exportar exemplos e coisas assim para que tudo isso, encontrando o campo fértil, né, possa modificar o patamar, né, que as coisas andam, até porque a USP continuará evoluindo e continuará exportando. Né? Eu acho que vocês conseguiram colocar um grupo de gestores no CAOC naquela época, então, né? Quer dizer, era gente que tinha noção não só de ser acadêmico de medicina, nem de estar numa ou noutra chapa, mas também de fazer coisas e deixar coisas para que frutificassem depois, se entendia o que você falou. Sim, com certeza. É bem por aí, né? E qual é o panorama atual? É esse? Repete isso aí? O CAOC dos últimos anos preparou o CAOC de vocês, ou esse CAOC de agora é um outro CAOC, que é uma ideia diferente dos que precederam? Eu acho que, inevitavelmente, tem coisas que a gente aprende com as gestões passadas, né? Eu diria que a pandemia afetou bastante o funcionamento do centro acadêmico. Afetou o mundo todo, né? Mas, bom, falando especificamente dentro da faculdade, assim, a Atlética ainda tem um conselho, né? Claro, você pode falar bem ou mal, mas pelo menos assim consegue trazer o que estava existindo antes, né? Isso gera uma estabilidade, né? A pandemia, ela teve uma quebra muito grande, né, nas relações, e aí algumas coisas que aconteciam acho que acabaram deixando de ser passadas. E aí a gente está nesse trabalho de tentar entender tudo o que acontecia, tentar retomar algumas práticas. Mas eu acho que trabalhando a gente consegue chegar lá. Só o Flávio comentou também do bisturi, não dá para lembrar de tudo, né? Mas sim, assim, também é uma grande prioridade da nossa gestão. Assim, já está praticamente pronto, já está a empresa para imprimir. Mas acho interessante, pela continuidade dos trabalhos, uma coisa que você citou, Flávio, que infelizmente acontece, quer dizer, um novo grupo chega tentando desmerecer, porque era a chapa antagônica, aquilo que estava sendo feito, e não dá sequência e um trabalho se perde. É importante sequência, certas coisas têm que fugir dessa disputa e serem tratadas como prioridade. Por quê? Porque já se investiu naquilo, isso é na política geral, na administração geral, né? E a hora da disputa é a hora da disputa. Acabou? Acabou. Vamos porque é melhor. O que dá para fazer para aproveitar melhor aquilo que já foi feito. Sem dúvida, a minha geração, mais que a do Flávio, e a do Flávio mais que a sua, a gente fala de realizações. E você fala de sonhos. São momentos diferentes, sabe? Nós vivemos uma coisa e temos uma história para contar. Você tem uma responsabilidade, né? São posições diferentes. E é importante pensar na sucessão. É importante realmente para dar continuidade. Você acredita naquilo. É minha opinião, mas não sou eu entrevistado. Muito bem. Olha, eu achei bom conversar isso. Eu não fui do CAOC, né? Então, cada dia eu aprendo mais. Quanto mais gente eu entrevisto aqui, mais eu vejo nuances e coisas e falo, nossa... Eu achava estranho como é que aquele pessoal, apesar que eu trabalhava, mas como é que aquele pessoal conseguia tocar um centro acadêmico com aquela coisa toda e estudar e serem bons alunos como eram. Eu acredito que vocês foram também, ou você, no caso, está sendo, né? Isso é obra para gigante, viu? Porque eu chego em casa moído, arrebentado, né? Alguém tem que ir lá estudar comigo para eu conseguir tocar e vocês conseguem fazer isso. É mais uma dívida que nós temos com vocês, né?
porque alguém tem que fazer e vocês fizeram e estão fazendo. Eu fico feliz que tenha alguém na presidência que tenha a tranquilidade e a visão que você tem das coisas, sabe? Eu tenho a impressão que eu ia conversar com uma pessoa muito politizada e muito que quisesse destruir coisas para colocar coisas no lugar, e não estou vendo isso. Estou vendo, pelo contrário, alguém que quer realmente aproveitar o que já existe e plantar em cima para crescer mais ainda. Muito obrigado. Eu acho que isso vem de também uma escola que vocês conseguiram fazer, né? De que aquilo tem que ser administrado como uma empresa, aquilo é uma coisa séria, né? Aquilo tem muitas responsabilidades ali dentro, tem muitas carreiras se desenvolvendo ali dentro, né? Eu estou feliz que eu estou vendo. E porque eu acho que, de uma certa forma, bem ou mal, eu represento os antigos alunos e a gente quer saber, né? Flávio, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu sei que você teve que deixar outros afazeres, mas USP é USP, FIMUSP é FIMUSP. Estamos aqui nós falando disso feliz, aqui. Né? E quero deixar o espaço aberto para o CAOC atual, para que nos procure, para que a gente consiga continuar trabalhando junto com vocês, continue ajudando. Podemos divergir. Eu lembro que há 2 anos atrás queriam tirar a estátua do Arnaldo de lá. Nós fomos contra, entendeu? Porque a história é história e momento é momento. Hoje eu não vejo vocês perdendo tempo com essas coisas, vejo vocês tentando trabalhar para deixar mesmo coisas, pedra sobre pedra lá. Estou feliz. Muito obrigado pela sua presença. Como eu disse, o CAOC tem aqui um espaço para ele também. Tá? Eu agradeço a vocês que nos assistiram agora, que conheceram esses 2 rapazes aqui, que estão fazendo, fizeram e vão continuar fazendo pela nossa faculdade. Obrigado a todos.